Rapaz, olha só a cena que está se desenhando no cenário político internacional. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aquele mesmo que não mede palavras, resolveu elogiar o Lula. Isso mesmo, você não ouviu errado. Trump elogiou o Lula e, de quebra, ainda chamou ele para uma reunião cara a cara. Agora me diga você, será que o Lula vai aceitar de boa esse convite? Porque todo mundo sabe que Trump não dá ponto sem nó. Se ele chama, é porque tem um plano na manga. E é aí que a história começa a ficar interessante. Imagina só, o cara que virou símbolo da direita mundial chamando para conversar o presidente mais identificado com a esquerda no Brasil. É quase como juntar fogo e gasolina na mesma sala. Mas aqui está o detalhe. Lula sabe que Trump não vai tratar isso como um encontro de amigos. Pelo contrário, Trump pode muito bem usar esse palco para mostrar quem manda, para marcar território. E aí, meu amigo, Lula pode acabar saindo menor do que entrou. E cá entre nós, você já viu como Trump lida com líderes que não estão na mesma linha dele? Ele não tem filtro, não tem papas na língua. Ele fala olhando nos olhos, expõe, ironiza, às vezes até humilha. Foi assim com aliados da Europa, foi assim dentro do próprio partido dele. Imagina então com Lula, que vem de uma ideologia completamente oposta. É por isso que eu digo, Lula pode estar com medo sim. Medo de ser exposto, medo de levar aquela invertida que ficaria marcada em rede mundial. Porque não é só uma reunião, é uma oportunidade de Trump mandar um recado não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Olha aí, até o Lula teve que sentar comigo. E não se engane, essa reunião não é sobre amizade não. É sobre poder. Trump está de olho no jogo geopolítico, está mirando de novo a presidência americana, e nada seria mais simbólico do que usar Lula como figurante nesse palco. Ele faz um aceno de respeito agora, mas pode virar a mesa a qualquer momento e colocar o brasileiro numa saia justa daquelas. E aí vem a pergunta: Lula vai ter peito para encarar ou vai dar aquela escapada inventando compromisso aqui, viagem ali? Porque todo mundo sabe que, no fundo, essa reunião pode ser um checkmate político. Se Lula não vai, parece que está fugindo. Se vai, corre o risco de ser diminuído, humilhado, usado como escada. E vamos ser sinceros, Trump sabe jogar para a plateia. Ele domina a narrativa, usa a mídia, transforma qualquer encontro em espetáculo. Lula, por outro lado, tem aquela oratória típica dele, mas será que isso basta contra alguém que é mestre em virar manchete mundial com uma frase só? Então, meu amigo, fica o suspense. Lula encara ou foge? Vai pro encontro e arrisca a imagem, ou se esquiva e entrega de bandeja a narrativa de que está com medo de Trump. O que a gente pode garantir é que, seja qual for a decisão, o impacto vai ser enorme. E não duvide, Trump já está pronto para transformar isso no show político do ano. Seguinte, meu amigo, agora a pergunta que não quer calar. Será que é possível de verdade que Trump humilhe o Lula nesse encontro? Eu te digo, não só é possível, como é bem provável. E vou explicar por quê. Primeiro ponto, Trump não é político tradicional. Ele não segue aquele manual diplomático, cheio de protocolos, tapinha nas costas e sorriso falso. Não. Trump joga pesado, fala o que quer, do jeito que quer, e ainda sorri na cara da imprensa depois. Ele é o tipo de cara que, se quiser, transforma uma reunião séria numa coletiva de humilhação pública. Agora imagina Lula sentado na frente dele. Lula é habilidoso no discurso, sabe falar para sua base, mas quando o assunto é confronto direto com um cara que domina a narrativa, a coisa complica. Porque Trump não precisa nem de dados ou estatísticas. Basta uma frase de efeito, uma ironia, um deboche e pronto, vira manchete no mundo inteiro. Exemplo, Trump pode muito bem soltar algo assim: olha só, Lula veio me procurar porque sabe que sem os Estados Unidos o Brasil não anda. Pronto. Uma frase dessa já seria suficiente para virar chacota, para gerar trending topic, para dar aquele ar de submissão. E tem mais. Trump é obcecado pela imagem de força. Ele gosta de mostrar que é o alfa da mesa, que todo mundo tem que se curvar. Então, se ele vê uma oportunidade de se impor em cima de um líder de esquerda como Lula, ele vai aproveitar. Afinal, politicamente isso só fortalece ele com a base dele no EUA e até com conservadores aqui no Brasil. E você acha que a imprensa internacional vai perdoar? Claro que não. Se rolar qualquer gesto, qualquer frase atravessada, já era. Vão dizer que Lula foi colocado contra a parede, que saiu menor da reunião. A mídia adora esse tipo de narrativa. Mas vamos pensar juntos. Como exatamente essa humilhação poderia acontecer? No discurso público, Trump pode usar a coletiva pós-encontro para deixar claro que ele aconselhou Lula, como se o brasileiro fosse um aluno recebendo lição. Na comparação com Bolsonaro, já pensou se Trump solta uma indireta do tipo: olha, eu sempre tive uma ótima relação com Bolsonaro, mas com Lula vamos ver.
Isso na hora vira munição para a direita aqui no Brasil e deixa Lula numa saia justa. No campo econômico, Trump pode muito bem dizer que o Brasil precisa mais dos Estados Unidos do que o contrário, colocando Lula na posição de dependente. Tudo isso são formas sutis ou nem tão sutis assim de humilhar, de colocar Lula no papel de coadjuvante. E é aí que entra a questão. Lula vai conseguir se defender? Porque vamos ser sinceros, uma coisa é discursar em comício para militância, outra é segurar um embate direto com alguém que é mestre em virar manchete global. E olha só o risco político. Se Lula não se impõe, a direita brasileira vai cair matando. Vão usar isso como prova de que ele é fraco, de que é submisso, de que não tem voz no cenário internacional. Isso, num país polarizado como o nosso, pode custar caro. Por outro lado, se Lula tenta bater de frente e Trump responde com ainda mais agressividade, o efeito pode ser pior ainda, porque Trump sempre joga no ataque e quem tenta responder geralmente sai desgastado. É o famoso ditado: não entre em briga com quem não tem nada a perder. Então, meu amigo, a real é essa. A possibilidade de humilhação existe, e é grande. Não porque Lula seja fraco, mas porque Trump joga outro jogo, um jogo de espetáculo, onde a lógica não importa tanto quanto a narrativa. E aí fica a pergunta para você: será que Lula deveria encarar mesmo essa reunião sabendo do risco, ou seria melhor dar uma desculpa diplomática e evitar a cena? Porque no fim das contas, o que está em jogo não é só uma conversa entre dois líderes, é uma batalha de imagem, de ego e de narrativa global. E eu te digo, se essa reunião acontecer, pode se preparar, porque o mundo inteiro vai estar de olho, esperando justamente esse momento de tensão. Agora vamos falar de algo que pouca gente está parando para pensar, a estratégia de Trump. Porque, meu amigo, Trump nunca dá ponto sem nó. Ele não elogia de graça, não marca reunião à toa, não abre a boca sem ter um objetivo por trás. Cada movimento dele é pensado para gerar impacto, seja dentro dos Estados Unidos, seja no cenário internacional. E qual seria o plano agora? Primeiro, fortalecer a própria imagem global. Trump está de olho em 2026, na volta ao poder, e sabe que precisa mostrar ao mundo que continua influente, que ainda é ouvido, que tem peso político até fora das fronteiras americanas. Ao se encontrar com Lula, ele mostra que é capaz de dialogar até com líderes que representam o oposto ideológico dele. Isso passa uma mensagem de força. Eu sou tão grande que até meus rivais vêm me procurar. Segundo ponto, pressão interna nos Estados Unidos. Cada vez que Trump aparece na mídia internacional, ele está falando indiretamente com o eleitorado americano. Ele sabe que o americano comum adora ver seu líder se impondo sobre outros países. Então, se ele trata Lula de cima para baixo, com ironia ou com aquele jeito arrogante que ele domina, a base dele aplaude de pé. É narrativa eleitoral pura. Terceiro ponto, a geopolítica. Não se engane. Trump enxerga o Brasil como peça importante nesse tabuleiro global. O país é gigante em território, economia e influência na América Latina. Mostrar que tem controle ou proximidade com o Brasil é um recado não só para a esquerda mundial, mas também para a China e Rússia, que hoje tentam puxar Lula para o lado deles. Trump quer reposicionar o Brasil na esfera americana, e nada melhor do que um encontro para mandar essa mensagem subliminar. E aí entra o detalhe mais afiado da estratégia. Ele pode usar Lula como escada. Sim, escada. Como assim? Simples, ele se mostra aberto, faz pose de estadista, mas no fundo está armando para usar esse encontro para se promover e, se possível, enfraquecer Lula. Se sair uma foto dos dois juntos, a leitura pode ser: Trump é tão poderoso que até Lula precisa dele. Isso vira narrativa mundial. E não para por aí. Tem também a relação com Bolsonaro. Muita gente acha que Trump poderia abandonar Bolsonaro ao se aproximar de Lula, mas o jogo é mais inteligente do que isso. Trump sabe que não pode largar sua base no Brasil, que é majoritariamente bolsonarista. Então, o que ele pode fazer? Usar o encontro com Lula para valorizar ainda mais Bolsonaro, como se dissesse: olha, eu até conversei com Lula, mas meu verdadeiro aliado é Bolsonaro. Essa jogada seria mortal, porque deixaria Lula fragilizado internacionalmente e, ao mesmo tempo, fortaleceria ainda mais a direita no Brasil. Percebe a genialidade? Trump não precisa escolher um lado. Ele se coloca como figura central, que fala com todos, mas sempre deixando claro que ele é o dono da mesa. Agora pensa comigo, se essa estratégia der certo, quem sai grande? Trump. Quem sai menor? Lula. E quem ganha indiretamente? Bolsonaro. É um efeito dominó, uma jogada de mestre, onde cada peça movimentada serve a 3 objetivos: reforçar Trump nos Estados Unidos, enfraquecer Lula no Brasil e manter Bolsonaro vivo no tabuleiro. É por isso que eu digo, nunca subestime a estratégia de Trump. Ele pode até parecer espontâneo, meio caótico, mas cada frase atravessada, cada gesto,
cada provocação tem um propósito. E no fim das contas, ele sempre encontra um jeito de sair como protagonista. Então, galera, vamos falar sério agora. Não é papo de fã de político nem de torcida organizada, é análise do que realmente pode estar acontecendo nos bastidores. Trump não é santo nem herói. Ele é um jogador estratégico, imprevisível e sabe muito bem usar aliados políticos no exterior quando isso serve aos interesses dele. E Bolsonaro? Ele ainda tem peso político no Brasil, mesmo fora do cargo. E isso, somado à polarização extrema que o país vive, dá espaço para Trump se movimentar. O que ele pode estar fazendo, sem precisar se expor, é basicamente criar condições favoráveis para Bolsonaro se manter relevante. Elogios públicos calculados, contatos estratégicos via Eduardo e presença midiática que mostra, de leve, que Bolsonaro ainda não está isolado. Não é heroísmo nem proteção gratuita. É estratégia. Trump sabe que apoiar Bolsonaro publicamente ou sinalizar apoio é um movimento de pressão indireta sobre o STF, sobre a política interna e sobre a narrativa que a esquerda tenta construir. Ele não está fazendo favor, ele está jogando um jogo. Um jogo onde cada palavra pesa, cada gesto é analisado e onde o objetivo é maximizar a influência política. E aqui está o ponto crucial. Bolsonaro até hoje não tem mais poder institucional, mas continua com capital político simbólico. Trump reconhece isso e pode explorar esse capital para pressionar Lula e o governo atual, criar instabilidade ou, no mínimo, reforçar o debate político polarizado no Brasil. E tudo isso sem se arriscar pessoalmente ou precisar de envolvimento direto. Então não é Trump salvando o Bolsonaro. É Trump usando o Bolsonaro como peça estratégica, uma forma de influência indireta sobre o Brasil e, claro, também para mostrar que ele ainda tem alcance internacional. Cada gesto é pensado, cada palavra tem efeito. E isso pode proteger Bolsonaro de manchetes negativas, desgastes ou até decisões judiciais que seriam complicadas politicamente, porque cria uma narrativa de peso internacional. E olha, isso não garante vitória política para ninguém, não garante futuro livre de problemas, mas mostra que na política internacional a imagem pública e a percepção de poder contam tanto quanto os atos reais. Trump está jogando nesse campo, e Bolsonaro se beneficia porque o contexto interno do Brasil ainda permite isso. O que dá para tirar daqui? Que Bolsonaro não precisa de salvador. Ele está em posição de aproveitar o jogo que outro jogador mais experiente está fazendo. Mas isso não significa que está seguro, nem que as cartas estão marcadas a favor dele. É só a dinâmica de poder funcionando. Então fica a reflexão. Política internacional não é sobre quem é melhor ou mais certo. É sobre quem consegue manipular percepções e narrativas a seu favor, mesmo sem grandes ações concretas. E nesse tabuleiro, Trump sabe muito bem jogar, Bolsonaro aproveita e o Brasil inteiro assiste, tentando entender quem sai ganhando e quem sai queimado.